Pessoas que pautam a sua vida pela criminalidade, elas vão ter sempre caminhos ruins para se seguir, né? Ou é o caminho da morte, como esses casos que foram citados, ou o caminho do ergástulo, né, da prisão. Não tem outra saída. E na manhã desta terça-feira, o delegado Dr. Pablo falou com relação a essa questão da onda de homicídios em Barra do Garças. Para ter uma ideia, nos últimos 10 dias foram 3 homicídios. Se você voltar um pouquinho mais, nos últimos 20 dias, foram 5 assassinatos que chocaram a cidade de Barra do Garças. Crimes que aconteceram normalmente praticados por 2 elementos de uma moto que chegaram, até mesmo conversando com a vítima e efetuando os disparos. A gente tem identificado que está acontecendo um movimento que a gente chama de autofágico, né? Os próprios indivíduos envolvidos na prática de crimes aí, eles têm se matado, certo? Por um lado, isso levanta a nossa observação para entender o que está acontecendo, né? E por outro, a gente tem a obrigação de resolver qualquer crime, independente de quem seja a vítima, né? Se ela tem passagem, se ela não tem, se ela é traficante, se não é, se ela é membro de organização criminosa ou não é. A primeira delegacia, a Polícia Civil, né, ela não olha para a vítima, a gente olha para o fato que aconteceu e vai buscar a solução. A gente diz o seguinte, é até interessantíssimo que a gente resolva esse crime, que a gente consegue prender mais indivíduos e retira de uma forma geral vários deles que estão envolvidos com crime de circulação. Então o nosso objetivo, o nosso foco é esse. Há um movimento de forma geral, tá, a nível nacional, de aumento de crimes relacionados a essas situações, né? Barra do Garças continua sendo uma das cidades mais tranquilas do estado, certo? Basta olhar as cidades circunvizinhas que nós temos, né? O índice aqui de crimes violentos como esse é ainda bastante reduzido, tá? Lógico que qualquer homicídio a mais que acontece acaba pesando na nossa estatística, né? Então a gente tem esses andamentos. A Polícia Judiciária Civil, a Polícia Militar, a Politec, o Poder Judiciário e o Ministério Público estão atentos a essas situações. Várias diligências estão sendo realizadas em todos os fatos que aconteceram, não só nesse ano, mas como também nos anos antecedentes, que ainda tem alguns crimes que a gente ainda precisa elucidar, tá? Então não há nada parado, né? A questão é que realmente há uma burocracia que precisa ser observada e algumas medidas realmente elas necessitam de um tempo para serem implementadas, né? Mas o Poder Judiciário, aquilo que eu sempre tenho dito aqui, né, tem sido um parceiro assim, com uma qualidade imensa, com uma rapidez enorme, né, tanto o Dr. Douglas quanto o Dr. Marcelo, todas as equipes, né, lá da primeira vara criminal, a Valdete, o Elpes, né, todas as equipes da segunda vara criminal também, né, o Wagner lá e todos que ali laboram, né, o Ministério Público com o Dr. Hudson, doutora Clarice, estão sempre aí à disposição para analisarem as nossas representações e nos ajudarem naquilo que é possível para que a gente consiga elucidar esses fatos. Na data de ontem, né, nós estávamos reunidos, eu, o doutor Willinei, né, e foi determinação do doutor Willinei que a gente fizesse todos os esforços que sejam necessários, inclusive se colocou à disposição para que a gente possa resolver o mais rápido possível todas essas situações, certo? Então, esse o recado que fica. Agora, doutor, a questão dos modus operandi, execução. Pelo menos esse que a gente tem acompanhado, os últimos homicídios, todos eles executados, as pessoas vítimas. Exatamente, né? E assim também, se demonstra até, não sei quem que foi que postou aí, a própria filmagem lá da abordagem de sexta-feira, né, dos indivíduos, vocês percebem que o cara chega tranquilo, conversando, né? Demonstra ali uma afinidade, um conhecimento, né? Então chega tranquilo, chama para dentro da casa, o cara entra, né? E aí acontece o fato. Por isso que eu falo, a gente precisa observar para entender o que é esse movimento que está acontecendo. O senhor acha que esses crimes, então, acabam sendo dentro dos próprios grupos, que, igual o senhor falou, a pessoa chega conversando e depois efetua o disparo? Exatamente, é essa a situação que a gente precisa entender e as pessoas que estão envolvidas com a criminalidade também precisam entender. Eles estão envolvidos com criminalidade, estão sendo mortos pela própria criminalidade. Então eu não entendo qual que é o sentido disso para a vida de qualquer pessoa, né? Mas o nosso trabalho de polícia é analisar a situação e realizar aí a nossa obrigação, que é elucidar os fatos e realizar as medidas judiciais cabíveis. Leviatã 2, né? Leviatã é um nome que se remonta ao poder do Estado, né? Que apura aqui
crimes de tentativa de homicídio que aconteceram durante esse ano, bem como crimes de homicídios consumados, né? Nós temos aí as equipes ainda nas ruas, dando os cumprimentos devidos, né? Nós estamos aí há praticamente 2 semanas fazendo cumprimentos de ordens e levantamentos para a gente conseguir deflagrar a operação nessa data. São 11 ordens judiciais, né? 4 ordens de prisão, 4 ordens de busca e apreensão e 3 ordens de quebras de sigilos de uma forma geral. O primeiro fato que foi apurado trata-se de uma tentativa de homicídio que aconteceu em fevereiro, né, desse ano, na região de Toriquejo, né? A equipe logrou o êxito de identificar esses indivíduos e a gente conseguiu realizar aí os pedidos judiciais para busca e apreensão nesse caso. As ordens de prisão desse caso não foram deferidas. O segundo fato é uma tentativa de homicídio que aconteceu agora no final de agosto, aqui no bairro São João, né, em Barra do Garças, que os indivíduos ingressaram na casa da vítima lá e efetuaram diversos disparos de arma de fogo, né, cuja motivação aí era dívida desse indivíduo que é dependente químico com a organização criminosa aí que comanda o tráfico. Nesse outro primeiro caso, a motivação seria ciúmes em virtude de um relacionamento que a vítima mantinha com a ex-namorada de um dos agressores lá da situação. E o terceiro fato, o indivíduo tem um mandado de prisão, tem um mandado de busca, mas ele está foragido, né, que trata-se de um homicídio consumado que aconteceu aqui na cidade e a gente conseguiu desdobrar ainda para alcançar outros elementos. Já havia algumas prisões realizadas, mas a gente já conseguiu desdobrar essa situação, só não vou citar aqui especificamente porque ainda há diligências em andamento. Pode falar como foi esse homicídio? Não vou falar porque senão eu atrapalho as diligências que estão em andamento. O cara já está foragido, né? Mas assim que a gente conseguir realizar as prisões, eu retorno para a gente falar especificamente sobre essa situação. Doutor Pablo, as vítimas já tem passagens pela polícia? Esse caso específico do indivíduo de Toriquejo, não, né? Mas aqui do bairro São João, sim, é dependente químico, conforme eu falei, e segundo ele, a própria motivação do fato seria realmente situação de dívida com o tráfico